Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre estruturas metálicas submetidas à situação de incêndio. Em algumas situações, dependendo da característica da estrutura, nós vamos ter que verificá-la em situação de incêndio. Em uma situação normal, em temperatura ambiente, eu tenho o seguinte: o meu NTRD, a minha resistência à tração axial de cálculo, é a minha área da seção bruta vezes a tensão de escoamento, dividido pelo γ1, esse coeficiente de 1,1 aqui, de norma, mas que eu vou considerar como 1 porque eu vou fazer a verificação pelo software e o Eurocode está colocando como 1 aqui para escoamento da seção bruta. Muito bem, meu tubo é de 100 mm de diâmetro, 4 mm de espessura. Neste caso, eu estou aplicando uma solicitante de 30 kN, 30 kN ou 3 toneladas. É como se fosse um pendural aqui de 1 metro, ou um tirante, onde ele está segurando aqui 3 toneladas aqui na sua cabeça. E como eu vou calcular isso daqui com o γ1 igual a 1, eu vou ter a minha força axial resistente de tração aqui de cálculo de 43 toneladas. Então, de 43 toneladas para 3 toneladas, temos uma folga muito grande. Ou seja, só 7% da capacidade resistente está sendo requerida, então temos folga. Ah, ok, mas e se acontecer o aumento da temperatura aqui em situação de incêndio? Aí a situação já muda um pouco. Por quê? A nossa tensão de escoamento cai, né? E eu vou precisar determinar esse coeficiente pela temperatura do aço. A temperatura do aço não é a temperatura do gás, que é determinada pela nossa curva de incêndio padrão da ISO 834. O meu T aqui, ele é em função do tempo requerido de resistência ao fogo, que também é normativo, depende das características da edificação. Tendo a temperatura do gás, eu consigo determinar a temperatura do aço, mas ela é diferente, já vou mostrar para vocês no software. Ela tem uma variação aqui. Por quê? A temperatura externa ela vai ser conduzida para o aço, e o aço vai entrar num equilíbrio térmico aproximadamente ali. Tem uma diferençazinha com a temperatura externa. Tendo a temperatura do aço, eu pego esse coeficiente e vou multiplicar na minha fórmula para a determinação da minha capacidade resistente em situação de incêndio. Mas pelo software, eu vou verificar aqui com vocês, para uma situação em temperatura ambiente, percebam que eu estou com o uso da capacidade aqui de 7%, tá? Condizente aqui com o que eu fiz aqui na planilha. Então, de 7%. Em temperatura ambiente, é 20 graus, tá? Então tá ok a verificação aqui do meu pendural aqui em situação ambiente. Mas se for em situação de incêndio, aí já muda um pouco. Percebam que o uso da capacidade resistente foi para 75%. Por quê? Porque acontece o seguinte: eu tenho a perda da resistência, né, por causa da tensão de escoamento que cai. E eu vou usar o meu coeficiente de redução KY-θ, que é justamente aquele que está na nossa norma, que vem da Eurocode, tabelado aqui. E quando eu tenho a temperatura do meu aço, eu interpolo aqui e eu acho o meu coeficiente de redução ao escoamento. Evidentemente, é muito alto, 0,9, quer dizer que 90% da capacidade foi embora, né? Então, é elevado porque realmente a perda de resistência ela é elevada. Se formos olhar aqui para o nosso relatório completo, percebam o seguinte. Bom, o nosso fogo aqui, o nosso incêndio, ele é da curva padrão, a ISO 834. Temos os coeficientes de emissividade, transmissão de calor. Vamos ter aqui a nossa diferença, e esse gráfico é interessante, ele vai mostrar um pouquinho para a gente o comportamento. O que temos aqui, essa curva vermelha, é o nosso incêndio padrão, é a ISO 834, tá? É a temperatura do gás. Então, ele vai aumentar, né, aqui em função do tempo, tá? E o azul é justamente a temperatura do aço. Percebam que existe uma diferença aqui da temperatura do aço, que é menor em relação à temperatura do gás. Essa temperatura é uma temperatura média, equivalente da seção inteira, e essa diferença depende do fator de massividade, que depende da área exposta, depende da espessura da chapa, depende se tem fator de sombreamento, todas as faces estão expostas. Então essa variação aqui depende, mas a variação não costuma ser muito grande, não. E aqui em verde é a resistência do escoamento. Ó, aqui já percebam que em 6 minutos já começa a cair a minha resistência à tensão de escoamento. E aqui, no caso a minha é 355, em torno aqui de 10 minutos aqui já caiu metade praticamente. Então o verde é a queda da nossa tensão de escoamento. E a nossa verificação aqui
mostrou o seguinte: a minha resistência é 435, né, em temperatura ambiente. Mas em situação de incêndio é 40. Né? Então, o que acontece? Percebam que aqui está aproximado, né, os meus cálculos, por causa de arredondamento e tal. Percebam que a minha resistência caiu por causa da queda da tensão de escoamento. Consequentemente, a solicitante é a mesma. Tá? Então, a minha capacidade requerida aqui é 77%. Passou? Passou. Mas já perdeu toda aquela folga. Aí você vai ter que entrar com alguns mecanismos que mitiguem, que vão mitigar esse efeito do incêndio, que é justamente a proteção passiva, proteções ativas. Nesse caso de tubos, pode ser tinta intumescente, por exemplo, a argamassa projetada. Então percebam que um aço revestido vai ter o acréscimo de temperatura bastante menor, né, do que o aço sem revestimento. Então é isso, pessoal. Percebam que ocorre sim uma perda acentuada, mas isso é característico dos materiais, não só do aço em si, mas que deve ser verificado em algumas situações. Ok? É isso e até a próxima, e um bom projeto para vocês.